Assim que ficar vermelho ali, você pode ver a vontade. Você pode começar. Então, bom dia a todos. Eu quero agradecer, né, a presença ilustre da nossa psiquiatra, a Júlia, nesse friozinho aí, se dispondo a nos dar uma aula. Obrigada, Júlia, pela tua presença. Né? Você está vendo que muita gente estava interessado nesse tema, né? E que bom que a gente conseguiu que você viesse. Né? Eu vou te deixar à vontade, Júlia, para você se apresentar. Geralmente a gente faz, né, um tempo de fala e depois a gente abre as perguntas. Ok? E vai até que horas mais ou menos, Jaque? Então, geralmente a gente vai até meio-dia, meio-dia e 10, por aí. Tá bom. Então, gente, meu nome é Júlia, né? Ilustre foi nossa, mas eu agradeço. Meu nome é Júlia, eu sou médica, sou psiquiatra. Minha formação em medicina foi na Universidade de Brasília, cidade onde eu nasci e morei muitos anos. Eu fiz residência em psiquiatria no IANSP, né, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, e atuo no HU, né, na ala de desintoxicação para crianças e adolescentes com dependência de drogas, juntamente com a Sara, que está aí nos assistindo. E faço interconsulta também no HU. Então, para quem não conhece bem o serviço, ele existe. Podem pedir avaliações, tá bom? E a Jaque me pediu uma fala, daí eu pensei em falar sobre suicídio, né? Que é uma demanda grande. E principalmente, assim, o que fazer? Porque muitas vezes eu vejo que a gente fala muito sobre suicídio e as pessoas continuam perdidas diante de um quadro, diante do paciente de risco, o que fazer, né? Então, a gente sabe muito sobre suicídio, como é que acontece, quais são os fatores determinantes, mas e na hora H, lá na prática, o que fazer com aquele paciente de risco, tá? Então, a minha proposta é que a gente possa elucidar um pouquinho isso, tá bom? Deixa eu ver se eu aprendi bem direitinho com o Pedro mudar a tela. Acho que sim. Então, tá aqui. Esse aqui, gente, é a fonte desse material. É um material do Ministério da Saúde junto com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. É um material muito bom. É um manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental, um manual de prevenção ao suicídio. E ele é bem na forma de manual mesmo, ele é bem prático, então quem quiser consultar é bem bacana. Então, só para a gente começar, para a gente lembrar que para cada pessoa atendida no pronto-socorro por tentativa de suicídio, eu tenho 3 outras que tentaram suicídio e não chegaram ao pronto-socorro, tá? Para cada pessoa atendida no pronto-socorro por tentativa de suicídio, eu tenho 5 planejando se matar. E tenho 17 com pensamentos de suicídio. Então, se a gente acha que é muito o que aparece no hospital, isso é pouco diante de tudo que tem. Então, assim, é só a ponta do iceberg do problema, tá? Existe um estudo da Organização Mundial da Saúde que analisou 15.629 casos de suicídio. E é como se fosse eles usam uma técnica que chama de autópsia, necrópsia, autópsia diagnóstica, alguma coisa assim, em que eles avaliam se aquela pessoa tinha ou não tinha alguma doença psiquiátrica. E esse estudo chama muito a atenção, porque ele chega num número de pessoas sem diagnóstico de só 3,2%, ou seja, quase 97% das pessoas que cometeram suicídio nesse estudo teriam algum adoecimento mental. A grande maioria, 35%, transtornos de humor, né? Então, transtorno depressivo ou transtorno bipolar. 22,4% das pessoas teriam transtorno relacionado ao uso de substância. 10% esquizofrenia, 11% transtornos de personalidade, tá? 6%, por exemplo, transtornos de ansiedade. Então, esse é um estudo
que mostra, assim, o papel da psiquiatria nos casos do suicídio. Então, a importância de encaminhar para serviços médicos e de psiquiatria para fazer o diagnóstico de um possível transtorno que possa estar levando ao suicídio. Todos os suicídios são por transtornos mentais? Não. Mas o exemplo desse estudo mostra que a grande maioria, sim. E quando a gente muda, quando a gente trata, a gente pode mudar desfecho, né? Tem uma coisa muito interessante, é que, assim, às vezes a gente atende no hospital a pessoa que tentou suicídio, e aí vai tratar a doença dela e tudo, e no consultório, depois ela fala assim, doutor, eu não tenho ideia do porquê que eu pensava aquilo. Então, para compreender que a doença mental produz desejo de morte, muitas vezes, né? E que a pessoa, depois da doença tratada, ela não consegue lembrar, ela não consegue saber por que ela queria morrer. Então, a importância de um diagnóstico certo e de um bom tratamento, tá? Eu queria lembrar, a gente estando dentro do hospital psiquiátrico, das condições clínicas incapacitantes que são fatores de risco muito importantes para suicídio. Então, por exemplo, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, a gente esquece disso, mas pessoas com dor crônica pensam em suicídio. Lesões desfigurantes perenes, né, queimaduras graves, epilepsia, trauma medular, neoplasias malignas, HIV, tá? E assim, tudo isso aumenta muito o risco de suicídio. Agora, os principais fatores de risco para o suicídio são história de tentativa prévia de suicídio e transtorno mental. Então, é o que a gente precisa ficar mais atento. É como se eu tivesse duas falas para falar, né? Uma é para quem está fora do hospital, avaliando aquelas pessoas e tentando saber se ela tem risco ou não de suicídio. Aí, isso aqui é muito importante, né? Poxa, já teve tentativa de suicídio prévio, tem doença mental, esse risco aumenta muito. Se eu tiver genética para suicídio, então sempre pergunte, na família alguém já se matou? Família de pai, família de mãe? Quando existe o suicídio, tem genética, então é importante perguntar isso, tá? Doença psiquiátrica. Tem um dado aqui que eu não queria deixar de falar. A contribuição do uso de drogas e bebidas alcoólicas no suicídio, tá? Então, ali, ó, o uso problemático de álcool e outras drogas está presente em 25% a 50% de todos os suicídios. E 22% dos suicídios podem ser atribuídos ao uso de álcool, o que significa que se não houvesse consumo de álcool, eu evitaria mais ou menos 1/5 dos suicídios. Isso é muito fácil de entender, né? A pessoa, ela quer se matar, ela está planejando, mas ela não tem a coragem. Quando ela bebe, ela se desinibe, ou ela piora sintomas de doença mental, e aí aumenta a impulsividade, e isso acaba levando ao suicídio, que talvez poderia ser evitado se não houvesse esse consumo exagerado da bebida alcoólica ou de outras drogas, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque se você está atendendo uma pessoa que tentou suicídio, você precisa recomendar a ela e a sua família que não consumam bebida alcoólica, pelo menos naquele período do tratamento, porque isso pode ser um gatilho para novas tentativas de suicídio, ok? Tá tudo certinho? Eu não estou vendo vocês. Estão me ouvindo? Sim. Tudo certo. Tá bom. Queria falar um pouquinho como está pensando e como está sentindo a pessoa que vai cometer suicídio, tá? Os aspectos psicológicos no suicídio. Então, não é de uma hora para outra que a pessoa vai cometer suicídio, né? Existe uma caminhada, e nessa caminhada existem estágios, né? Primeiro a pessoa pensa que poderia morrer, aí aquilo vai se agravando, ela pensa que ela poderia se matar, depois ela começa a pensar formas de se matar, mas isso tudo vai um tempo longo até aquilo acontecer, geralmente, tá? Uma característica que existe na pessoa que vai cometer ou que quer cometer suicídio é a ambivalência. É a mistura dentro da mesma pessoa, do desejo de viver e do desejo de morrer, tá? Então,
a pessoa consegue sentir ao mesmo tempo vontade de morrer e vontade de viver. E a vontade de morrer é uma vontade, em geral, de acabar com a dor, certo? Mas eu preciso reconhecer que naquela mesma pessoa que tentou suicídio existe uma vontade de viver, mas talvez de viver melhor, de viver sem aquela dor. A impulsividade é uma característica muito presente também no suicídio, tá? Em algumas pessoas não existe muita previsibilidade das tentativas de suicídio quando elas têm uma característica muito impulsiva, porque às vezes não existe nem planejamento, a pessoa fez um impulso, tá? É importante entender que um ato impulsivo, ele é transitório, geralmente desencadeado por um evento negativo, e que o acolhimento pode ganhar tempo. Então, a gente saber que em determinados estados a gente não deixa uma pessoa sozinha, né? Momentos de desespero, né? Então, quando existe um componente da impulsividade, se você consegue ficar junto, acolher, escutar naquele momento, aquilo vai passar e a pessoa consegue não se matar enquanto você está ali acolhendo naquele momento. Então, isso é muito importante da gente saber também, que consegue fazer a diferença. Rigidez ou constricção. Essa é uma maneira de enxergar do tipo tudo ou nada. A pessoa que quer tentar suicídio, que pensa em se matar, ela acaba desenvolvendo um tipo de visão em túnel, em que ela vê assim, ó, o único caminho é a morte, não há mais nada o que fazer, a única coisa que poderia fazer era me matar. Você entende que quando eu estou vendo essa visão em túnel, em que eu só vejo a saída na morte, eu não consigo olhar aqui ao redor e ver outras possibilidades, né? E aí vocês vão ver que no trabalho com a pessoa que tentou suicídio ou que quer se matar, o que a gente vai tentar fazer é escuta, olha para cá, tem essa possibilidade que você não está vendo, tem aquela, né? A gente precisa ir mostrando que aquele fatalismo, aquela visão em túnel, em que o único caminho é a morte, não precisa ser necessariamente real, né? As frases de alerta, gente, com relação ao suicídio. Eu preferia estar morto. Tem frases mais sutis, do tipo, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, tá? Isso tudo são frases que a gente não pode deixar passar, a gente precisa perguntar. Esqueci de botar meu celular silencioso, já está. Então, a gente tem que continuar perguntando quando vem essas pistas de ideação suicida. A gente precisa aprofundar, perguntar, questionar quando esses sinais aparecem, né? E junto com as frases de alerta, existem sentimentos, são conhecidos como os 4Ds. Depressão, desesperança, desamparo e desespero, tá? Esses são sentimentos que geralmente pairam sobre a pessoa que está pensando em se matar. É importante perceber que tem duas características que a gente consegue modificar muito desses 4Ds, que é o desamparo e o desespero. Quando eu atendo essas pessoas, eu posso fazer um vínculo e dizer para ela que ela não está sozinha, que a gente não pode ser que a gente não tenha as soluções imediatas para o problema dela, mas que eu vou estar ao lado dela e nós vamos encontrar saídas, que não a morte, né? Com frases desse tipo, que não são frases simplistas, que você não está minimizando o problema, nem achando soluções fáceis, mágicas para os problemas de vida, né? Você reduz o desamparo. E aí você reduz esses sentimentos que levam ao suicídio, né? Eu estou com você, nós vamos caminhar juntos. Se a gente não conseguir solução, nós vamos achar outras pessoas que nos ajudarão nesse processo. Mas você não está sozinho, você pode contar comigo. Vamos fazer o seguinte, vem amanhã, a gente vai conversar novamente. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, isso reduz o desamparo. A outra coisa é a escuta. Uma escuta bem feita reduz o desespero. Enquanto você escuta a pessoa falando, ela se organiza, né? Eu estou falando para um grupo de psicólogos, né?
Eu acho que vocês sabem mais do que ninguém sobre isso. Então, se tiver uma pessoa disponível para fazer uma escuta, esse desespero baixa. A pessoa se organiza enquanto ela fala, tá? Então, são duas coisas que a gente pode mudar bastante. Com relação à desesperança, é aquela visão em túnel, né? Não tem jeito, nada vai ter jeito. E a gente pode ajudar devagarzinho aí mostrando outros caminhos, outras possibilidades que a pessoa não está conseguindo ver naquele momento. É importante lembrar alguns comportamentos que as pessoas com risco de suicídio fazem. Então, muitas vezes, elas organizam documentos, elas avisam o familiar as senhas do banco, onde está o seguro de saúde, fazem pequenas despedidas. Então, a gente tem que estar muito atento a esses sinais, que são sinais de que a pessoa está se organizando para se matar. Tá? E como ajudar a pessoa sobre o risco de suicídio? Primeira coisa, que é muito difícil, vamos dizer, a gente está lá no H1, no pronto-socorro, com 60 pacientes, é achar um local adequado para ter uma conversa tranquila com o mínimo de privacidade, tá? Isso é um desafio muito grande na prática. Eu sempre tento levantar o paciente, andar, levar até um consultório, por exemplo, no caso do pronto-socorro, ou lá na enfermaria, que ficam 3 pacientes no mesmo quarto, né? Eu tento ver se tem aquelas cadeirinhas do lado de fora, chamo, mesmo que seja um local que não seja uma sala, é melhor, tem mais privacidade do que eu conversar dentro do quarto, tá? Enquanto a pessoa caminha, eu também examino como está a caminhada dela, velocidade, equilíbrio, então também tem essas vantagens, tá? Use o tempo necessário. Pessoas com ideação suicida, elas se sentem um fardo e elas precisam de tempo para deixarem de se sentir um fardo e para conseguir contar para vocês o que realmente importa, tá? É preciso estar disponível emocionalmente para dar atenção. O mais importante é ouvir efetivamente, porque é aquilo que eu falei, essa escuta por si só é o maior passo para reduzir o nível do desespero suicida, tá? Como se comunicar? Então, ouvir atentamente, com calma, entender os sentimentos da pessoa, ser empático, dar mensagens não verbais de aceitação e respeito. Então, para que a pessoa continue falando, você tem que ir acenando de que está compreendendo, de que está ouvindo. Então, acene com a cabeça, diga, aham, estou te ouvindo, sim, fale, continue, né? Dê sinais de que você está ouvindo e de que você está interessada pela conversa. Expresse respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi um caso de uma tentativa de suicídio, em que uma mãe tinha tentado suicídio depois de descobrir que a filha era homossexual. Nos meus valores, isso é uma bobagem, isso é uma coisa que, né? Mas eu preciso compreender, ser empático e compreender que nos valores daquela pessoa isso é inaceitável e que causou essa intensidade de sofrimento. Então, eu não posso medir a dor do outro com a minha régua, tá? E eu preciso respeitar a opinião e os valores dela, que são diferentes dos meus, ok? Conversar honestamente com autenticidade. Mostrar preocupação, cuidado e afeto. E focalizar nos sentimentos da pessoa. Vamos para o outro lado. Como não se comunicar. Interromper muito frequentemente. Começa a perguntar, fala, espera aí que eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que atender tal, atender o telefone. Então, não, porque já é difícil, a pessoa não vai se comunicar com você se você estiver interrompendo. Ficar chocado ou muito emocionado, né? Nossa, sério? Você fez isso? Não acredito, entendeu? Então, esse é o tipo de atitude para não fazer, né? Escute com uma certa serenidade, né? Dizer que você está ocupado. Olha, eu estou vendo que isso é sério, mas eu estou muito ocupado hoje, eu posso te atender amanhã? Não dá, tá? Fazer o problema parecer trivial. Ah, é isso que aconteceu? Não, mas já passei por isso é tranquilo, você vai se virar, você vai tirar de letra. Que bobagem. Não é uma bobagem, nunca é uma bobagem.
Às vezes o fato em si parece bobagem, mas às vezes a pessoa não tem recurso interno para lidar com aquilo, então não é bobagem, ok? Tratar o paciente de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade. Ah, mas você não consegue lidar com isso? Mas foi tão simples quando eu fiz, por que você não consegue, né? Dizer simplesmente que vai ficar tudo bem. Isso é muito comum. A pessoa fala que está muito cansada. Imagina a consulta, né? Uma consulta. A pessoa fala que está muito cansada, que acha que não vai dar conta, que tem vontade de sumir, que às vezes sente que a família ficaria melhor sem ele. E aí o médico fala assim, que isso, que bobagem, vai ficar tudo bem, você vai ver, você vai dar um jeito de resolver. E encerra a consulta. Na hora que era para você aprofundar, na hora que era para você falar, puxa, essa pessoa está me dando sinais de que pensa em morrer. Deixa eu investigar e aprofundar, eu interrompo a conversa, porque aquilo me causa desconforto e eu não sei o que fazer. Digo que tudo vai ficar bem e libero. Não vai ficar bem, gente. Só porque eu disse que vai ficar bem. Fazer perguntas indiscretas. Então, assim, eu tentei suicídio. Por que você tentou suicídio? Ah, meu marido me traiu. Sério? Com quem? Então, é o tipo de informação que não vem ao caso, que vai alimentar, né? Então, não fazer perguntas indiscretas. E o principal, eu acho, que é não emitir julgamentos do tipo certo ou errado. Ah, é errado de se matar, isso não tá certo, Deus castiga, você vai para um umbral, sabe assim? Isso não deve ser feito na hora do atendimento da pessoa com suicídio, certo? Isso não ajuda. Como abordar o paciente? Eu faço algumas perguntas genéricas com alguns objetivos. Ver o estado mental do paciente, se ele está sob efeito de alguma substância, se ele tem um discurso coerente e só tem pensamentos suicidas, ou se ele está com um pensamento desorganizado, com alguma ideia delirante, tá? E eu preciso saber se a pessoa tem um plano suicida. Quão preparada essa pessoa está para se matar? Se ela tem algum planejamento e se ela se preparou. E eu preciso saber o suporte social, o apoio. Quem são as pessoas que eu posso contar para me ajudar nesse caso dessa pessoa com risco de suicídio. E aqui eu coloco mais uma perguntinha que eu sempre faço. Quando eu começo a ver que tem risco de suicídio, você tem plano de saúde? Porque eu preciso saber que se eu precisar internar, para onde que ela vai? Ela vai para o SUS, ela vai para o plano, ela vai para o particular. Então, onde tem ali sistema de apoio social, eu sempre coloco o tipo de assistência hospitalar que ela receberia. Então, plano, convênio, particular, o que é. Como perguntar? Você se sente triste? Sente que ninguém se preocupa com você? Sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Já pensou que seria melhor estar morto ou tem vontade de morrer? Na verdade, aqui está dando vários caminhos, assim, né? Atalhos para você chegar na pergunta se tem vontade de morrer. Se você tem respeito pela pessoa, se você está falando com bastante serenidade, eu acho que não tem problema você já começar dizendo, escuta, você tem vontade de morrer? Essa é uma pergunta que dá para ser feita. Escuta, você tem vontade de morrer? Já teve vontade de morrer? Tá? Quando perguntar? Quando a pessoa sente que está sendo compreendida, quando ela já está confortável falando dos seus sentimentos. Então, se a pessoa está na bolsa, no colo ainda aqui, não é hora de perguntar, né? Deixa ela ficar à vontade, botar a bolsa do lado, né? Quando a pessoa está falando sobre sentimentos negativos de solidão, desamparo. Então, quando você pergunta se ela já pensou em morrer, nesses momentos que ela está falando que a vida está difícil, que está pesado, na verdade, ela vai se sentir também acolhida, compreendida, né? E se ela não está pensando em morrer, ela simplesmente vai te responder que não pensa em morrer. E tá tudo bem, acabou o assunto, acabou a tua pergunta. Você pode até falar, mas por que você estava falando dessas outras coisas, né? Então, a gente tem uma tarefa diante da pessoa com risco de suicídio. Descobrir se ela tem um plano para cometer suicídio, descobrir se ela tem os meios para se matar e descobrir se ela fixou uma data para fazer isso. É isso que a gente tem que fazer diante da pessoa com risco de suicídio.
E todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, preocupação e compaixão, mas elas precisam ser perguntadas, tá, gente? Como lidar com o paciente? Então, aqui tem uma figurinha para dizer assim, por exemplo, essa pessoa pensa em se matar, mas ela vai se matar hoje, amanhã, depois, daqui a anos, né? Porque essa árvore precisa crescer. Então, o que eu vou fazer com o paciente depende do risco de suicídio dela. O risco é se ela é aí baixo, médio ou alto risco. Eu não sei se eu estou enganada, mas às vezes eu vejo o mesmo protocolo, assim, sabe? Tem risco de suicídio, vamos fazer isso, tá? E nem todo mundo precisa das mesmas coisas, certo? E aí eu posso estar sendo invasivo demais para pessoas com risco leve, ou de repente deixar escapar algumas medidas para quem tem um risco alto, por exemplo. Como que a gente estratifica o risco de suicídio? Eu fiz isso aqui, é o jeito que eu trabalho e que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa perguntar é: você tem vontade de morrer? E a pessoa pode me responder: não. Acabou o assunto, morreu. Morreu não, né? Não morreu, mas acabou o assunto. Ela pode falar: sim, eu tenho vontade de morrer. E aí eu preciso continuar a minha pergunta. Você tem vontade de se matar? E nesse momento, às vezes eu preciso explicar para a pessoa qual é a diferença entre vontade de morrer e vontade de se matar. Ó, morrer é assim, se eu pegasse uma doença, se acontecesse uma coisa, era bom. Se matar é fazer algo para eu morrer. Se enforcar, se tomar remédio, entendeu? Você já teve vontade de se matar? E a pessoa pode responder não, ou ela pode responder sim. Se ela já teve vontade de se matar, eu preciso continuar perguntando. Você já pensou em como se matar? E ela pode dizer não, e ela pode dizer sim. Eu já pensei em como me matar. E aí eu preciso perguntar: como? De que forma você pensou em se matar? Eu, na minha experiência, essa é a parte mais difícil de conseguir informação. Porque quem está decidido a se matar lembra da ambivalência, uma parte quer morrer e uma parte quer viver. Então, a parte que quer morrer quer te esconder e não quer contar como, porque ele ainda quer ver isso dar certo. A parte que quer viver quer contar, porque quer ajuda, sabe? E às vezes eu uso isso, falei: escuta, você veio até aqui, a gente está conversando, né? Se você veio até aqui, se você está conversando comigo, você está pedindo ajuda. Tem uma parte de você que quer viver, então me ajude. Como que você pensa em morrer? Como que você pensa em se matar? E aí ela vai dizer: eu pensei em me enforcar, eu pensei em tomar todos os remédios, eu pensei em pular da janela do meu prédio. E aí você tem que perguntar: você tem a corda para se enforcar? Você tem os remédios? Você tem... Porque eu já tenho que planejar como que eu vou atuar. E aí eu tenho que perguntar: tá, e você pensou em se matar quando? Tem uma data? Às vezes tem, gente, tem data. E eu já recebi no consultório assim: era hoje, mas eu resolvi dar uma chance para consulta. Tá? E eu precisava saber disso. Eu preciso saber que era hoje, que essa pessoa tem esse risco tão grande de se matar. E aí, uma pergunta que eu faço, que é uma pergunta que me ajuda, que é: por que você não se matou? Porque a pessoa vai dizer, às vezes, assim: por causa da minha mãe. Às vezes ela vai falar: por causa dos meus filhos. Às vezes ela vai falar: por causa do meu cachorrinho, que ninguém vai cuidar dele. E essas informações me ajudam a manter a pessoa viva comigo. Lembra da tua mãe, não faz isso, olha o sofrimento. Lembra dos teus filhos, lembra do teu cachorro. Então, saber o que mantém ela viva me ajuda a ter ferramentas para ajudar a manter ela aqui comigo. Então, quem é o baixo risco? Quem é o paciente de baixo risco? É aquele que você pergunta: você tem vontade de morrer? E ele me responde: sim, eu tenho vontade de morrer. Você tem vontade de se matar? Não. Baixíssimo risco. Isso aqui pode começar um remédio, pode ir para o posto, né?
Tem vontade de se matar? Sim, eu tenho. Já pensou em como se matar? Não. Isso aqui também é baixo risco, né? Tenho vontade de me matar, mas eu não tenho nenhum planejamento, ok? Precisa de cuidado? Sim, mas dá para marcar consulta ainda, não precisa ir para o pronto-socorro. O que eu faço no baixo risco? Se você não conseguir identificar uma condição tratável, que lembra que naquele estudo 97% dos casos tinham uma doença psiquiátrica de base, tá? Então, se você não conseguir identificar uma condição tratável, ou a pessoa não demonstra melhora, não consegue refletir sobre sua condição, encaminha para um profissional de saúde mental. Isso aqui está dentro da estrutura do SUS, que coloca que os casos leves, né, devem estar na atenção primária. Só que esse caso de baixo risco na atenção primária, se não estiver melhorando, ou se eles não conseguem identificar uma condição tratável, deve ir para o psiquiatra, tá? Pelo menos até que ela receba tratamento adequado, encontre-a em intervalos regulares e mantenha contato externo, que é assim, tá, entendi que você tem vontade de morrer, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para um profissional que pode te ajudar, mas até lá a gente vai ficar se vendo, tá? Então, vem aqui amanhã, aí veja ela amanhã, aí se ela se sente mais vinculada, vem semana que vem e fica vendo essa pessoa, tá? Não deixe ela solta, é uma pessoa de risco de suicídio, risco baixo, mas tem risco, peça para encontre intervalos regulares. Nem todos os pacientes com pensamento suicida serão encaminhados aos serviços especializados. Portanto, os pacientes de baixo risco não deverão ser a maioria nesse serviço. Lembra? Geralmente eles ficam no posto, tá? Então, eu ofereço apoio emocional, tá? Trabalho sobre os sentimentos suicidas. Deixa a pessoa falar abertamente sobre perda, isolamento, desvalorização. Quanto mais ela fala, mais ela organiza suas emoções, tá? Quando a confusão emocional cede, a pessoa pode se tornar reflexiva. E a reflexão é crucial. Por quê? Porque ninguém, senão a própria pessoa, pode revogar a decisão de morrer e tomar a decisão de viver. Então, ela precisa falar e pensar. Focalize nos aspectos positivos da pessoa, fazendo-a falar sobre como problemas anteriores foram resolvidos sem recorrer ao suicídio. Essa é uma forma de motivá-la e de recuperar a confiança em si mesma. Então, se eu conheço a história dessa pessoa, eu posso falar assim, lembra naquele período em que foi tão difícil com teu filho, as coisas estavam tão difíceis e você conseguiu, você foi forte, você conseguiu resolver a situação, tudo passou. Então, eu sei que esse é um momento difícil, mas eu acredito nas tuas forças. E se elas não são suficientes, a gente vai estar junto, vai estar ao teu lado, mas você tem uma boa capacidade, mas você não vai estar sozinha. Então, assim, tenta lembrar de episódios difíceis anteriores em que a pessoa conseguiu sair da situação e valoriza ela por essa capacidade, tá? E lembra, vamos passar por isso novamente. Quem é o médio risco, tá? Você tem vontade de morrer? Sim, tem vontade de morrer. Tem vontade de se matar? Sim, tem vontade de se matar. Já pensou em como se matar? Sim, ele já pensou em como se matar. Mudou, você entende? Aí já é médio risco. Aí eu tenho uma pessoa que tem pensamentos de como se matar. Penso em me enforcar, penso em tomar remédio, penso em pular da janela, penso... Aí eu tenho que perguntar como, eu tenho que tirar dela essa informação de como ela já pensou em se matar, tá? E aí tá, pensei em me matar enforcado. Você tem a corda? Não, não tenho, não comprei. Ou ela pode dizer, comprei, tá na minha gaveta do criado mudo, né? Ah, pensei em tomar veneno de rato. Você tem o veneno de rato? Ela pode dizer, não tenho. Mas eu sei onde está lá em casa. Ou ela pode dizer, não, eu comprei, está guardado em tal lugar, esperando eu tomar coragem. E aí eu tenho que perguntar quando pensou em se matar e, novamente, por que não se matou, tá bom? O que a gente faz no médio risco? A gente faz as mesmas coisas que a gente já fez para o baixo risco.
É oferecer apoio emocional, trabalhar com sentimentos suicidas da pessoa, aquela coisa de deixa ela falar para que ela organize os sentimentos, focalizar nos aspectos positivos, tudo aquilo que já fez. Aí eu tenho que trabalhar os sentimentos de ambivalência, tá bom? Dizer para ele que a gente sabe que tem uma parte dele que quer viver e uma parte dele que quer morrer, né? E que a gente quer trabalhar com a parte que quer viver, porque essa parte veio e pediu ajuda, tá aqui, e nós vamos fazer ela ficar maior, tá? Explorar alternativas ao suicídio. O profissional de saúde deve tentar explorar as várias alternativas ao suicídio, até aquelas que podem não ser soluções ideais, na esperança de que a pessoa vá considerar ao menos uma delas. Lembra daquela visão em túnel da constricção, não tem saída, só a morte? Esse é o momento, que é no médio risco, que é a pessoa que tem planejamento de se matar, tem como se matar, que você fala, escuta, mas para essa situação, você já pensou nisso para resolver? Já pensou? O nosso papel não é resolver em si uma situação, mas ajudar a pessoa a perceber que existem outras possibilidades além do suicídio, tá? Fazer isso com muito respeito, porque às vezes a pessoa está muito incapaz de ver isso aqui mesmo, tá? Às vezes o que a gente está vendo é óbvio e a pessoa não está conseguindo enxergar. Lembrar que a depressão é uma doença que dá muito pessimismo, Então, nada vai dar certo, faz essa mesma visão em tudo, tá? Sobre o contrato, fazer um contrato. O que é esse contrato? É assim, vamos fazer o seguinte, você consegue me prometer que não vai se matar até a semana que vem? A gente tá aqui, eu vou te ajudar, eu tô ajustando teus remédios, eu tô te encaminhando para o psiquiatra, ou eu vou te ver semana que vem, eu preciso saber, você consegue não se matar até a semana que vem? Eu consigo, doutora. E assim, você consegue a resposta, tá? Eles respondem. Eu consigo, eles respondem. Ou não responde, ou baixa a cabeça e fala não, tá? Você precisa ter um contrato de que por um determinado tempo aquela pessoa não se mata. Ou não vai se matar sem avisar a equipe de saúde. Aí, geralmente, eu faço assim, está falando aqui por um período específico, sem comunicar a equipe de saúde. Eu coloco assim, e se você não conseguir, você vai tentar falar comigo. E aí tem que ter um canal de comunicação. Você vai tentar ir para o pronto-socorro. Você vai tentar, se você não der certo, você vai na igreja, você vai falar com a tua mãe, você vai falar com o teu pai. A pessoa tem que estar com o plano A, B, C, D, E, que é se no momento, se ele não conseguir cumprir com isso e ele vai se matar, ele tem que procurar essas pessoas antes. Ou falar comigo, avisar, ele tem que avisar as pessoas, tá? Para que a gente possa fazer algo, tá bom? Então, eu costumo dar várias opções, porque se fico só eu de opção e naquele momento eu tô sem bateria no celular, entendeu? Então, geralmente, uma opção que eu sempre deixo é o pronto-socorro. Você vai procurar o pronto-socorro, você vai dizer que você está em tratamento e que você está pensando muito em se matar e que a tua médica te orientou a ficar no pronto-socorro até conseguir falar comigo. Então, o pronto-socorro é uma possibilidade. A UPA é uma possibilidade. Você vai para a UPA até conseguir ser atendido por um médico, por um psiquiatra, tá? Então, esse é o contrato. O contrato é para que você vai ganhando tempo enquanto a medicação faz efeito, enquanto organiza as coisas, tá? E tem gente que não consegue fazer esse contrato. Não conseguiu fazer contrato, você vai para outro tipo de abordagem, tá? O objetivo do contrato é ganhar tempo até conseguir ajuda especializada ou até que as medidas tomadas comecem a dar resultado, por exemplo, a medicação. Encaminhe a pessoa ao psiquiatra da equipe ou agende uma consulta o mais breve possível dentro do período que foi feito o contrato. Não adianta fazer um contrato que ele não consegue não se matar em uma semana e marcar a consulta para um mês. Tá? Se o contrato é de uma semana, ele tem que ver o psiquiatra em até uma semana. Ou tem que me ver novamente e renovar esse contrato. Entende? A gente vai ter que ir fazendo, mas a consulta não pode estar fora do contrato, entende? Entrar em contato com a família, explicar o risco de suicídio, eu acho que isso vocês sabem fazer muito bem, porque vocês fazem sempre, né? E explica o risco de suicídio, explica que não pode ter acesso aos meios de cometer suicídio, faca, arma, corda, medicamento, né? E que isso é temporário e que vai melhorar. Tudo isso explicado também para o paciente, tá?
e explicando que isso é temporário e até ele melhorar. Quem é o alto risco? Tudo bem? Resolvemos aqui o que eu faço no médio risco. A grande sacada do médio risco é o contrato. Fazer o contrato e encontrar depois, tá? O que a gente faz? Não. Quem é o alto risco? O alto risco é: tenho vontade de morrer, tenho vontade de me matar, já pensei em como me matar, eu vou me matar de tal forma, eu tenho os meios para me matar. Tá bom? E quando? Semana que vem, hoje, tá? O que a gente faz no alto risco? Aí mudou a figura, né? Você tem que estar junto da pessoa o tempo inteiro, não deixá-la sozinha, tá? Eu vou providenciar a internação. Eu não posso sair da minha sala e deixar na sala sozinha, que ela pula a minha janela. Entende? Pega uma caneta, enfia no pescoço. Então, dependendo do grau do risco de suicídio, eu não posso deixar sozinho nem um pouquinho, nem enquanto eu vou ligar para chamar o SAMU, tá? Alguém tem que ficar com ela nesse período. São aqueles casos em que você vai conversando, mas gentilmente você vai afastando da frente aquilo que pode ser meio de suicídio. Então, você vai tirando uma caneta da frente, você vai tirando, tá? Isso a gente está muito acostumado a fazer com risco de agressividade, né? Você começa a tirar o que pode ser arma de perto, né? Mas também, já tive casos, eu estou no meu consultório, tem uma janela aqui na altura, né? Já tive casos de eu ter que ir caminhando para tentar, sem a pessoa perceber, ficar entre a janela e a pessoa, sabe? Já tive que fazer o contrário ali tem um vão livre ali embaixo, eu já tive que ficar entre a pessoa e o vão livre para encaminhar ela para o elevador, né? Então, essas coisas assim. É a noção de que alguma coisa pode acontecer nesse momento, na minha frente, tá? E acontece. Fazer um contrato, você faz um contrato da mesma maneira para o médio risco, mas esse contrato vale menos. A pessoa não tem tanta condição de seguir o contrato. É só para eu ir tentando ganhar tempo que eu vou fazendo o contrato. Informa a família, reafirma teu apoio. Se trabalho psiquiatra não está acessível, é uma situação de emergência, entre em contato com o profissional de saúde mental do serviço de emergência mais próximo. Então, no nosso caso, é alto risco, liga para o SAMU, de SAMU vai para a UPA, tá? E assim, muito cuidado. Eu vou de carro, a pessoa se joga do carro. Então, cuidado, que dependendo do nível do risco de suicídio, nós tivemos agora recentemente, né? Estava no consultório de um colega psiquiatra, pulou do vão livre da clínica, tá? Está em estado grave, no HU. Então, assim, isso acontece. A gente acha que não, mas acontece. Pula da janela no meio da consulta, tá? Infelizmente. Você precisa explicar para o profissional que vai receber, liga para a UPA. Escuta, estou mandando o paciente assim, assim, assado, risco alto de suicídio, preciso que interne. Por quê? Porque vai chegar lá, o paciente vai dizer assim, não sei por que me mandou, porque não quer ficar internado, porque às vezes o que ele quer é se tratar, não quer ajuda. Então, você precisa passar a informação que você obteve, que é muito valiosa, para o profissional que vai receber. Deixa eu ver... Tente convencer a pessoa a permanecer no serviço para receber ajuda e os cuidados necessários. Mesmo em um ambiente protegido, ela deverá ficar sob maior observação, pois ainda existe o risco dela tentar o suicídio utilizando os meios que estiverem ao seu alcance. Então, lá na psiquiatria, a pessoa tenta se enforcar com o lençol da cama, tá? Então, tem que ficar de olho mesmo. Se você esgotou todas as tentativas de convencimento do paciente para uma internação voluntária e percebe risco de suicídio iminente, peça ajuda da família para uma internação involuntária. Não deixe de internar, tá? Como encaminhar para o serviço de saúde mental? Tem que ter tempo para explicar à pessoa a razão do encaminhamento, marcar a consulta, esclarecer que o encaminhamento não é que eu estou lavando as mãos, às vezes até vale a pena marcar uma consulta depois para ver como é que foi, para checar se deu tudo certo, que é ver, depois da consulta, ver se vinculou lá no outro serviço.
tenta obter uma contrarreferência do atendimento, mantenha contato periódico, tá? Então, o que fazer na paciente do risco de suicídio? Eu já vou finalizar, tá? Ouvir, mostrar empatia e ficar calmo, ser afetuoso e dar apoio. Levar a situação a sério e verificar o grau de risco. Isso é totalmente o contrário de dizer, vai ficar tudo bem, levianamente, tá? Perguntar sobre tentativas anteriores. Explorar as outras saídas além do suicídio. Perguntar sobre o plano de suicídio. Eu preciso perguntar sobre o plano de suicídio. Se eu não pergunto, eu não consigo ajudar a pessoa. Ganhar tempo, fazer um contrato, identificar outras formas de dar apoio emocional, remover os meios pelos quais a pessoa possa se matar, tomar atitude, conseguir ajuda. Se o risco é grande, ficar com a pessoa. O que não fazer? Ignorar a situação. É quase como se não tivesse ouvido os sinais de suicídio, né? Ficar chocado, ou envergonhado, ou em pânico, isso é muito comum também. Tentar se livrar do problema acionando o outro e considerar-se livre de qualquer ação. Eu só chamo o SAMU e não quero saber de mais nada, né? Falar que tudo vai ficar bem, ou só pior. O SAMU, tudo bem, né? Mas eu encaminho para o serviço de psiquiatria, sei que só vai conseguir consulta daqui a 4 meses e eu acho que está tudo resolvido, né? Falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Desafiar a pessoa a continuar em frente. Eu duvido. Tenho certeza que você vai continuar em frente. Você vai ver que vai dar tudo certo. Fazer o problema parecer trivial. Mas essa bobagem, claro, você vai conseguir superar. Dar falsas garantias. Vai dar tudo certo, vai se resolver. Quem foi que disse que vai dar certo? Quem foi que disse que vai se resolver, né? Jurar segredo. Nunca jure segredo no caso de risco de suicídio. E deixar a pessoa sozinha, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu parar de apresentar aqui. Já parou a apresentação, não? Já. Já? Já está tudo bem. Tá. Júlia, boa a sua aula. Nossa, tão didático que você, né, foi, eu acho que nos ajuda muito a pensar, né, nessa avaliação de forma assim, mais didática, né? A gente que é mais da parte subjetiva, às vezes tem essa dificuldade de trazer, né, essa avaliação de forma mais objetiva, mas é muito boa a sua aula. Eu vou abrir para o pessoal que está online, né, para se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente abre aqui para a sala. Tá bom. Como hoje eu estou online, então eu vou falar primeiro, Jaque. Bom. Júlia, muito boa mesmo a sua apresentação, muito útil para todos nós, né? A gente vai fazer bom uso disso, né? Então, primeiro eu queria agradecer. Eu queria, na verdade, assim, então, o paciente que chega para a gente no hospital, ele já tentou um suicídio, então ele é um paciente de alto risco. Sim. Todos os nossos pacientes são de alto risco. Como que é feita a avaliação para ver se esse paciente daria conta de continuar somente ambulatorialmente ou se a gente realmente necessita clicar o paciente para ele ser internado no hospital? Tá. Eu acho que a gente precisa melhorar a interconsulta psiquiátrica, né? Porque eu acho que precisa, não sei se eu conseguiria te responder, né? Porque a avaliação psiquiátrica vai conseguir esclarecer assim, existe alguma doença mental grave descompensada? Porque se existe, precisa iniciar o tratamento, né? Ou foi só um comportamento impulsivo e não tem presença de doença, entendeu? Então, eu acho difícil conseguir te responder como que faria essa avaliação, né? Porque, por exemplo, o paciente estava psicótico, desorganizado. Tá, então vamos iniciar o tratamento, vamos deixar uns dias aí, como a gente já fez aí com da perfuração de tórax por arma branca, acho que com 4, 5 dias estava organizado, foi para casa, não precisou ser clicado, por exemplo, né? Ou você pega quadros de
vamos lembrar a outra que era um quadro depressivo, bem importante, né? E aí, como que sabe se pode ir para casa ou não? Então tá, fui tentar fazer um contrato. Escuta, você acha que você consegue ficar sem se matar? As pessoas têm medo de falar essas palavras, mas assim, eu queria deixar claro que eu falo exatamente desta forma. Escuta, você veio aqui, você estava tentando se matar, pensando em se matar. Como é que você está agora? Você acha que você consegue ir para casa, enfrentar os desafios que você tem em casa e não recorrer ao suicídio, não tentar se matar? A pessoa simplesmente não conseguiu responder. Eu falei, tá vendo? Então, você não consegue, você não tem os recursos para isso. Então, você precisa ficar um pouco mais, precisa ter mais dias de efeito do remédio para você poder ir para casa. Entende? É isso que eu falo. Quando a pessoa, ela consegue, ela te fala. E aí, eu voltei, sei lá, uns 4 dias depois, ou menos do que isso, voltei lá. Ela já estava bem mais disposta, me recebeu de uma maneira diferente. Ai, doutora, eu tô querendo ir embora. Eu falei, mas escuta, e como é que tá? Como é que você vai enfrentar os problemas? Não, eu vi esses dias que minha filha, coitada, ficou sobrecarregada. Então, já muda completamente. Ela não só está melhor, como ela está preocupada agora com a filha, Eu falei, mas você tem condições de enfrentar? Ela já me respondeu assim, sim, aí nós fizemos o plano B. Tá bom, e se você vai para casa, vai tentar enfrentar, não deu certo, o que você vai fazer? Aí ela falou, então eu volto no SESMIT para ter o atendimento. Então, porque a gente faz num determinado um test drive. Então, tá, eu acho que você tem condições de ir para casa. Então, vamos marcar psiquiatra para daqui a uma semana, 10 dias. Você vai no seu atendimento psicológico. Mas, se você sentir que não está certo, qual é o caminho de pedir ajuda? Entendeu? Então, isso tem que estar bem desenhado. Qual é o caminho do pedido de ajuda? Mas essa coisa é perguntar para a própria pessoa. Você acha que consegue? Você acha que... E aí, lembra ela todas as dificuldades. Não, mas você vai chegar lá, vai ter esse problema, vai ter aquilo outro. Você acha... Aí tem gente que vai murchando. Aí você já viu, você não conseguiu nem falar do assunto, como é que você vai conseguir enfrentar em casa, né? Então, basicamente isso. Mas... que faz parte, que é o contrato, não é? O contrato não é isso? Quanto tempo você acha que você consegue... Você acha que você consegue ficar sem se matar? Esse é o contrato. Por quanto tempo? Tá, e se você pensar em se matar, a quem que você vai recorrer? A quem que você vai recorrer para pedir ajuda, para que a gente consiga te ajudar sem que você se mate? Tá, então, esse é o contrato. Então, eu acho que a prevenção ao suicídio passa muito por essa conversa muito franca sobre morte, que às vezes a gente tem medo de perguntar, já pensou em morrer, já pensou em se matar, tá fazendo plano, como é que é? E mandar com tudo muito protegido em casa. Explicar para a família, remédio trancado, né? Tudo muito protegidinho. Não sei se te respondi, Sheila. Muito obrigada. Respondeu sim, Júlia. Né? Acho que eu queria assim agradecer mesmo pela aula, porque eu acho que essa aula é muito didática, muito clara, né? Para a gente que está na prática, isso ajuda bastante a gente, inclusive, a gente se organizar. Então, agradeço muito. Parabéns. Aliás, tem vários comentários te parabenizando, né, pela excelente aula, tá? Obrigada. Oi, Júlia. Oi, Jefferson. Tudo bem? Tudo Eu queria bem. que você comentasse um pouquinho sobre a quebra do sigilo, né, desse paciente de baixo, de médio, de alto risco. Como que você faz essa quebra de sigilo, tá bom? Tá bom. Eu tento, não é sempre que eu consigo, mas eu tento, nas primeiras consultas, tentar explicar para o paciente. Eu faço muito para os adolescentes. Para os adolescentes eu sempre faço, porque os pais sempre querem saber sobre os adolescentes, então é uma conversa que eu sempre tenho sobre sigilo, que ele tem direito ao segredo, desde que eu entenda. Não, ele tem direito ao sigilo desde que a vida dele e a vida de outras pessoas não estejam em risco. Se eu entender que a vida, e assim, se eu entender, não é ele, né? Se eu entender que a vida dele e a vida de outra pessoa está em risco, eu tenho o direito de romper o sigilo. E eu digo, eu vou te avisar que eu vou romper o sigilo, que eu vou contar para alguém, tá? Então, algumas pessoas já estão avisadas.
Mas, por exemplo, se é um paciente que eu estou avaliando a primeira vez e veio com risco de suicídio, eu vou ter que explicar. Falei, escuta, o que a gente está conversando agora coloca a tua vida em risco. Quando a vida fica em risco, eu preciso pedir ajuda de outras pessoas, tá? E aí eu vou precisar falar com teu pai, com a tua mãe, eu vou precisar falar com alguém da tua família que possa me ajudar. Ah, não tenho família, eu vou precisar falar com algum amigo, com alguém que possa me ajudar no teu tratamento. Escolhe alguém, porque eu vou precisar de um parceiro no tratamento. Ah, eu não quero contar. Falei, olha, não tem negociação. É assim, ó, você veio aqui, você veio me pedir ajuda, essa é a tua parte que quer viver, eu preciso conseguir te ajudar, entende? E para te ajudar, eu preciso de uma outra pessoa. Então, me ajuda. Quem que você vai me dar o nome, tá? Porque eu não vou te liberar para ir para casa sem alguém, sem companhia. Então, eu falo com bastante firmeza assim, sabe? Geralmente não tem problema. Eu não tenho tido problemas. Ou porque a pessoa tá tão indiferente, tão nem aí, que às vezes você faz e ela não tá nem aí mesmo, assim, sabe? Tá entregue, né? E dá para fazer. Eu nunca tive problema, Jefferson, tá? Com relação a isso. Não sei se te respondi também. Respondeu sim, Júlia. Nada. Tem uma pergunta no chat, Júlia, só da Tânia. Essa mesma abordagem podemos usar na psico, em que você é psiquiatra? Na verdade, eu acho que vocês precisam conversar entre vocês se existiria alguma restrição para usar isso, né? Eu acho que tem algumas questões que por exemplo, encaminhar para internação. Mas eu acho que vocês estão dentro de equipes, né? E às vezes vocês vão ser as pessoas mais orientadas sobre risco de suicídio, e às vezes vocês vão conseguir orientar os médicos. Olha, doutor, eu acho que isso aqui é caso para internação. Eu aprendi que assim, assim, assado, tem que internar, porque o risco é muito alto. Então, às vezes, vocês vão ser aquelas pessoas que vão salvar. Porque, às vezes, o médico não vai saber, entendeu? Então, não sei o que vocês não poderiam fazer por ser psicólogos, por exemplo. Ah, o contrato, eu acho que é para qualquer profissional. Qualquer profissional pode fazer isso. Isso é um contrato... baseado num vínculo, é um acordo, né? É um acordo. Você veio me atender, eu estou te atendendo, né? Vamos fazer um acordo para esse atendimento. Acredito, o contrato é para qualquer profissional. Pode ser assistente social, pode ser... Na verdade, pode ser até o teu amigo, entendeu? Que te manda uma mensagem que vai se matar, e você liga e fala, cara, me promete, até eu chegar aí você não vai fazer nada. Por favor, eu estou indo para aí, mas até eu chegar aí você não vai fazer nada. Isso é um contrato. É a mesma coisa. Não vai se matar até determinado tempo, entendeu? E isso salva a vida. Você não precisa nem ser profissional, você pode fazer isso. Ó, vamos combinar, amigo, até segunda-feira não faz nada, por favor. Segunda-feira eu vou te ver, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, né? Quanto ao grau de risco, podemos orientar o médico para justificar o encaminhamento para internação? Eu acho que sempre deveria poder, né? Quem vai ser o médico que vai ouvir é que eu não tenho como garantir qual vai ser a resposta dele, mas eu acho que é papel dentro de uma equipe multi. Se você tem conhecimento para poder embasar aquela decisão, para dizer, olha, doutor, eu aprendi assim, assim, assado, eu acho que esse paciente tem que ir para internação, porque ele já planejou, porque às vezes você vai conseguir informações que o médico não conseguiu, por não ter formação nessa área. Então, você já vai chegar para ele com o kit pronto. Ó, doutor, é o seguinte, tem plano de se matar, enforcado, a corda está em casa, não dá para ir para casa, acho que tem que internar. Eu acho que o doutor tem que ser louco ou insensível para não internar, né? Assim, um dos dois, né? Irresponsável ou muito insensível para não considerar isso um problema de saúde, né? Eu tenho uma pergunta também, Júlia. Diga, já. Você traz em relação à questão do risco de suicídio, né? E eu acho que você coloca uma questão muito importante, porque quando chega um paciente aqui no hospital, a gente, às vezes, considera um plano terapêutico igual para todo mundo, né? Uhum. E aí você deixa bem claro que
a gente precisa fazer essa avaliação para a gente, né, conseguir entender, né, quem que é esse paciente. Quando você vai fazer a avaliação do risco de suicídio, você também leva em consideração os fatores de risco? Por exemplo, se é um paciente, sei lá, que usa droga, um paciente que já teve outras tentativas de suicídio, um paciente que tem um familiar que já cometeu suicídio, ou não? Você Sim. leva em consideração os fatores de risco? Eu tenho uma aula que muito longa sobre suicídio, já, que daí eu resolvi fazer a parte mais prática, assim, né? Mas eu levo em consideração, sim. Os principais fatores de risco que eu levo em consideração são suicídio na família, doença mental grave na família, então, com internação, esquizofrenia, transtorno bipolar e tentativa de suicídio prévio. Aí vem os outros, né? Ser solteiro, desempregado. O desemprego nem é tão significativo, é mais a perda recente do emprego, tá? A questão dos migrantes, indígena, dependente de droga, tá? Tudo isso é muito importante para eu saber, assim, ó, tem paciente que a gente consegue ficar mais relaxado, tem paciente que você fala assim, cara, esse aqui é grave, entendeu? Então, eu acho que essa avaliação dos fatores de risco serve para mim para isso. Esse aqui é grave. Esse aqui tem atenção, porque esse aqui não vai brincar na hora de tentar suicídio. Então, acho que serve para isso. Eu vou fazer as outras coisas do mesmo jeito, eu vou avaliar risco do mesmo jeito, eu vou fazer contrato, eu vou, entendeu? Mas, por exemplo, provavelmente essa pessoa tem uma doença mental mais grave, entendeu? Que precisa. Esse aqui, às vezes, eu tenho mais paciência antes de dar alta, espero um pouco mais, espero liberar estando mais estável. Enquanto o outro, é só uma depressão leve, nunca tentou suicídio, não tem histórico familiar de suicídio, né? Fez uma tentativa leve e melhorou um pouco, dá para liberar com uma melhora parcial. O outro que tem esses sinais maiores de gravidade, de repente eu seguro ele mais para que ele vá para casa melhor. Certo. Se Deus quiser, até para a gente conseguir entender, a gente tem algumas falas, né, no pronto-socorro, acho que você já deve ter escutado isso. Às vezes chega um paciente, tentativa de suicídio, e muitos profissionais falam que ele fez isso para chamar a atenção. Não sei se você... o que você pensa a respeito dessa frase, né? Tá querendo chamar a atenção, principalmente quando é adolescente, que tentou suicídio porque, sei lá, terminou lá com a namoradinha. Então, muitas vezes o profissional de saúde não leva muito em consideração essa tentativa, né, de suicídio. Que pode não, com certeza, não é só por conta, né, do namoro aí que acabou, né? Se a eu gente acho que o que a gente precisa considerar é que o chamar a atenção também vai matar. Acho que, assim, existem alguns comportamentos de tentativa de suicídio que envolvem o teatro, que envolvem o drama. São cenas até montadas, assim, muito dramáticas. A tentativa de suicídio é avisada, é assim, sabe, assim, bem teatral. Então, existe tentativa de suicídio que é para mobilizar o outro, que é para movimentar. Isso existe. Isso tem a ver com traços de personalidade. Borderline, histriônico, tá? Só que essa pessoa vai conseguir se matar fazendo teatro, entendeu? Então, eu tenho que levar a mesma seriedade e tenho que entender que aquilo é um sofrimento daquela pessoa, né? E o que ela sabe fazer com aquilo é fazer teatro. E o teatro, o espetáculo máximo do teatro é o suicídio. Então, a gente também precisa considerar isso, assim, né? Como que a gente vai apagar esse incêndio do teatro para que faça teatro com coisas menores e não com coisas tão graves quanto o suicídio, entendeu? Mas essa pessoa tem risco que ela vai acabar morrendo. Ela vai vir uma vez, 2, 3, 4, 5 e vai morrer por suicídio, né? Então, se a gente está para tratar a saúde, para vencer a morte, como muitos nos pronto-socorros estão, precisaria levar isso com seriedade, né? Certo. Deixa eu te fazer outra pergunta, que às vezes é curioso, a gente atende um paciente que tentou suicídio, e quando a gente vai conversar com o paciente, ele fala que não lembra do ato, que não lembra, né, do que aconteceu.
É comum isso para você no consultório? Depende, por exemplo, é muito comum quando a tentativa de suicídio tem benzodiazepínico. O benzodiazepínico, Rivotril, diazepam, clonazepam, alprazolam, Lexotan, tá? Porque eles têm um efeito farmacológico de produzir amnésia. Então, a pessoa realmente não lembra. Porque ela toma uma superdose e ela acaba tendo uma amnésia do período da tentativa de suicídio, ela não lembra mesmo, tá? Então, isso é comum. E outras coisas, por exemplo, eu fui avaliar uma paciente, tinha hipótese de tentativa de suicídio. Mas eu achei que não era uma tentativa de suicídio, não. Acho que ela rebaixou por outros motivos. Não sei se a gente está falando da mesma paciente, a hipótese da carbamazepina, uma com epilepsia. Uhum. Eu fui avaliar ela e eu achei que não era tentativa de suicídio. E achei que ela não estava me enrolando. Porque uma das hipóteses é que a pessoa está me passando a perna, porque ela ainda quer morrer. Então, o que a gente tem que ficar atento, né? Não, eu não me lembro, não fiz isso, nunca fiz isso, tá? Eu ainda quero morrer, tô puto da vida porque não morri, entendeu? Porque queria ter morrido e não deu certo, e tô aqui planejando o que eu vou fazer quando sair daqui. Então, daí eu vou enrolar toda a equipe de saúde para que não perceba, eu vou dizer que tá tudo bem, mas é um tudo bem que fica estranho, você vê que a pessoa tá irritada, você vê que não tá dormindo legal, o exame começa a não bater com o discurso, entendeu? Aquela paciente, eu achei que ela era uma deficiente intelectual, que compreendia muito mal as coisas, parece que nunca tinha pensado em morrer, e que deve ter tido várias crises convulsivas mesmo, e rebaixou, assim, eu acho que não era pela carbamazepina mesmo, não, eu acho, sabe? Mas é um dilema, quando a pessoa fala que não lembra, você tem que ir esclarecendo, se for por benzo, pode ser que não lembre mesmo, mas pode ser que esteja te enrolando, porque não quer falar do assunto e quer se matar. Então, essa é uma coisa para ter muito cuidado. E, às vezes, eu diria, assim, em determinado ponto, falei, olha, a gente sabe que você tentou se matar, a gente sabe. Ou você abre o jogo e conversa com a gente, ou a gente não consegue te liberar do hospital. Essa conversa de que você não se lembra não está batendo. Então, pensa aí o que você vai conversar com a gente, porque não vai dar para liberar. Então, talvez uma estratégia que eu usaria, entendeu? Para ele perceber que não está colando, sabe? Para ver o que ele vai vir de discurso. Né? Como que você faz a avaliação da intencionalidade do suicídio? Se tem ou não ainda intenção de suicídio? Então, eu do mesmo jeito que eu... Assim, como são as outras avaliações? Falou, dona Maria, tudo bem? Como é que a senhora está? O que aconteceu que a senhora está internada aqui? Aí, às vezes, eles não me contam muito bem. Aí eu falei assim, aí eu falo, pois é, eu li ali que parece que a senhora tentou se matar, é verdade? Aí pode, às vezes, olha para baixo, aí fala, né? Tá meio envergonhado, porque muitas vezes eles vão evitar o assunto. Então, às vezes, a gente precisa trazer as palavras claramente como elas são. Então, olha, parece que a senhora tentou se matar, é isso mesmo? Aí pode falar, eu falei, e agora? O que a senhora está sentindo com relação a isso? Assim, o que está achando de ter sobrevivido? Queria ter morrido? Queria ter sobrevivido? O que a senhora está achando? Aí, às vezes, a gente vê pela expressão facial mesmo, né? Daqueles que gostariam de ter morrido e estão frustrados porque estão vivos, né? Ou, às vezes, fala, nossa, eu estou agradecida, eu estou pensando aqui melhor, minha filha, minha fulana e tal. E aí a conversa vai a partir daí, né? Então, para esses que estão frustrados, que não morreram, o risco continua altíssimo. Ele quer estar morto, tá claro, né? Para esse que fala para você, nossa, eu estou vendo, eu podia ter morrido e eu ia perder isso, aquilo. Aí você continua a conversa. E o que você pensa agora sobre morrer, né? Tem vontade de morrer? O que você está pensando agora sobre isso? Ai, doutora, eu até penso, mas eu não quero mais isso, não. Eu fico pensando, minha filha, é o trabalho que está aí com a minha filha e tal. Aí você já vê que o risco já está reduzindo um pouco, né? Aí o meu papel como psiquiatra é identificar qual a doença de base, tentar tratar para que ela melhore um pouco mais essa condição, entendeu?
Mas eu vejo muito isso, assim, e que achou de ter morrido e não ter morrido. E eu trabalho muito com isso, assim, como teria sido se você tivesse morrido? Como que estaria a tua família? Como que... E aí, isso me ajuda a perceber se ele está realmente satisfeito de estar vivo ou não, ou que porque às vezes não está nem aí. Ah, minha família ia ter se virado, ia estar tudo certo se eu tivesse morrido, não ia ter problema não, né? Aí você já começa a suspeitar que ele quer, na verdade, estar morto mesmo, que ainda quer estar morto, né? Júlia, o método que é usado na tentativa é importante a gente pensar no método que foi usado, desde a agressividade e da vontade de morrer. Não entendi. O método que a pessoa usa para se matar. É importante a gente também, né, avaliar. Ele diz dessa vontade, desse desejo de morrer e do risco. Uhum. De nova quando ele diz, então, assim, uma pessoa que quer tomar remédio para morrer tem muito menos chance de morrer do que aquela que está pensando em morrer com enforcamento, ou a que está pensando em se matar com uma faca. Então, o tratamento tem que ser diferente, entendeu? Assim, o tratamento, assim, é muito mais risco quem está pensando em se enforcar, é muito mais risco quem está pensando em se matar com uma arma, é muito mais risco quem está pensando em tomar veneno de rato, entendeu? Do que o medicamento, do que... O medicamento é o que é mais baixo risco mesmo, né? Então, assim, eu tive que ter muita coragem quando teve um ferimento de arma branca, um paciente que tentou suicídio, aí ele me dizendo que ele não tentou suicídio. Aí, até entender o que era a história, ele estava ouvindo vozes, e foi vozes de comando, mandando ele se ferir. Era um paciente psicótico, que não estava usando remédio direito, né? Aí, você organizou ele com 3, 4, 5 dias de antipsicótico, ele não tinha nenhum pensamento suicida, eram as alucinações mesmo. Então, mesmo sendo uma tentativa de suicídio grave por arma branca, né, uma perfuração torácica por arma branca, deu para liberar ele, porque era por conta das alucinações que tinham remetido, né? Não era uma ideia, eu quero morrer, era um fruto das alucinações. É importante falar sobre impulsividade. Parecido com aquele paciente do choque, né? Também foi algo grave. Exatamente, né? Que depois que se organiza, ele provavelmente não vai ter comportamento desorganizado daquele tipo. Era um paciente que estava andando nu pela casa, assediando sexualmente a mãe, que subiu num poste para colher fruta, e ele insiste nisso até hoje, que ele subiu no poste para colher uma fruta, né? E foi um grande queimado, mas depois de melhorar com o antipsicótico, o comportamento dele provavelmente vai ser bem organizado, né? Estava falando sobre comportamento impulsivo, né? Esse é o maior desafio no suicídio, é quem tenta suicídio de maneira muito impulsiva, que tem mais traços de personalidade do que doença em si. Porque quando tem uma depressão, você trata uma depressão. Tem uma esquizofrenia, você trata a esquizofrenia. Tem transtorno bipolar, você trata. Mas quando é transtorno de personalidade, o que você tem? Uma pessoa marcada por uma impulsividade muito grande, que diante de qualquer estresse vai lá cometer suicídio, né? Essa pessoa não adianta eu manter ela internada. Eu não reduzo impulsividade, sabe assim? Sim. Esse é mais difícil. É a que eu libero e eu sei que vai voltar, tá? Eu uso medicações que tentam baixar um pouco a impulsividade, melhorar o autocontrole, estabilizar um pouquinho o humor, né? Mas esses são os pacientes de maior desafio, eu acho. Que não indica para internação psiquiátrica o paciente que mantenha essa ideação suicida? Só se o risco... Acabei de atender uma, deixa eu pensar como é que estava. Ela me diz o tempo todo que quer morrer. A consulta inteira ela fala assim, ó. Eu penso em morrer, eu só penso em morrer, eu não tenho nada que tenha graça na minha vida, eu só penso em morrer, eu penso em morrer desde criança, tá, mas nunca tentou. Tem anos esse discurso. Nunca tentou. Vai encaminhar para uma internação? É um baixo risco. Entende? E aí eu estou tentando ajeitar as medicações, fazer vínculo, orientei a família que tem que ficar de olho, que não pode deixar as medicações na mão dela, mas está em ambulatório, mesmo ela falando que quer morrer, entendeu? Ela mantém assim.
Agora, o dia que ela chegar aqui para mim e falar, dessa vez eu comprei o veneno de rato, ela sai daqui para internação. Entendeu? Agora eu comprei, agora eu vou fazer, agora, entendeu? Então, eu sempre tenho que avaliar como está. E é muito difícil, porque eu tenho que avaliar qual o risco de suicídio, sem ser muita plateia para o suicídio. Não sei se vocês entendem, assim. Se essa coisa do suicídio é um show, eu tenho que conseguir ouvir, cuidar disso, sem ser uma grande plateia. Sem ficar escandalizada, sem ficar muito impressionada, porque senão eu estou sendo uma plateia que complementa a doença dela. É um desafio. Tem alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Acho que a Sheila tinha levantado. Sheila, você levantou a mão? Não, eu queria perguntar justamente sobre a impulsividade, né? Assim, o que era o mais difícil, o manejo, mas acho que a Júlia já respondeu. Se era o paciente impulsivo ou o paciente que planeja detalhadamente esse suicídio. Né? O que é mais difícil esse manejo? Aquele paciente que está convicto e vem detalhando vem planejando com detalhes esse suicídio, ou o paciente impulsivo, que a gente não sabe. Esse que está planejando com detalhes, muito provavelmente eu consigo ajudar mais ele. Ele tem uma chance muito grande dele ter uma doença de base, entendeu? Tem chance de eu internando, eu consigo cuidar, dar uns dias para que ele melhore e pronto, melhorou, saiu, sabe assim? Agora, o impulsivo tem a imprevisibilidade, é a maneira dele reagir à vida. Então, é muito difícil, muito difícil. Eu perdi uma paciente, né, para o suicídio com essas características, assim, foi muito difícil, assim. Mas a família inteira estava avisada já, sabe? Eu tenho alguns pacientes, infelizmente, que eu tenho que chamar a família e orientar. De dizer, olha, a chance de conseguir se matar em uma dessas tentativas é grande. E aí explicar. O que a gente vai fazer? A gente vai botar dentro de uma clínica psiquiátrica e vai passar a vida dentro de uma clínica psiquiátrica? Porque seria isso, né? Então, mas assim, eu compartilho essa decisão com a família. Eu digo, eu não acho certo para que uma pessoa não se mate, que ela tenha que ter a vida toda controlada entre quatro paredes, todos os estresses controlados, porque é a vida toda, eu não acho isso correto, né? Mas assim, comportamentos graves, assim, de colocar fogo no próprio corpo, sabe, assim, porque a mãe não deu o celular, entendeu? Assim, então, coisas muito, muito graves, né? Bom, não sei se, eu acho que o nosso tempo está se esgotando, que pena, né, que a gente quer fazer um monte de pergunta para você, Júlia. Por mim, pode ficar, tá? Tá tranquilo. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Vamos ver no chat. Raquel abriu a câmera, quer perguntar? Só parabenizar a sua aula, muito boa. Ai, gente, que bom, eu agradeço. É muito boa a aula, eu acho que... porque às vezes é difícil falar para um público diferente, né, mas eu acho que você conseguiu passar, né, a mensagem de uma forma muito didática, né, que nos auxilia e nos ajuda muito na nossa prática diária, Júlia. Volte sempre, estão falando aqui, é mesmo, sensacional. Eu acho que todo mundo compartilhou, né, da boa aula que você deu, né, eu acho que legal. Obrigada, gente, obrigada. Júlia, obrigada. Obrigada pela assessoria técnica, né? Agora eu aprendi. O Pedro já teve que sair, porque uma hora ele tem outra atividade, mas a gente agradece, tá? Pela tua disposição, né? Por você poder socializar esse conhecimento, e a gente vai querer você mais vezes, mais para frente, quando você puder. Tá joia. Tá? Essa aula está gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? Uhum. E aí você me mandou a tua aula, eu não sei se você costuma disponibilizar para os alunos. Pode ser. Tá? Então, vou estar disponibilizando também, tá bom?
Tá bom. Um beijo, obrigada, tá? Sim. E a gente vai conversando. Tchau, pessoal. Vou ler os comentários aqui agora, não vou desligar para poder ler. Eu vou terminar a gravação.